Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. E aí, como é que vocês estão? Estão curtindo esse dia que o Senhor fez para nós? Espero que sim, hein? Bom, estamos aqui de novo, vamos continuar a nossa série Crescendo e Aprendendo, e hoje a gente vai aprender sobre confiar em Deus. Mas antes da gente falar, da gente entrar na história, antes dos nossos amigos chegarem, nós vamos orar e agradecer a Deus porque Ele tem cuidado da nossa família, porque Ele tem cuidado da nossa casa, agradecer a Ele por esse dia maravilhoso que Ele nos deu e pedir para que Ele fique aqui com a gente, não é mesmo? Então vamos orar? Junte suas mãozinhas e nós oramos assim. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença. Estamos felizes por esse dia que o Senhor nos deu. Nós estamos felizes porque o Senhor tem cuidado de cada um da nossa família e tem cuidado de nós também. Abençoa cada criança, cada família que esteja assistindo, que tudo seja, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém! Oi, tia Lulu! Olha, nosso amigo! Tudo bom, tia Lulu? Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, tia Lulu? Tava com saudade de você. Tudo bem, tia Lulu? Tudo bem. Tudo bem, tia Lulu? Tudo bem, tia Lulu? Tudo bem, tia Lulu? Tia Lulu! Tia Lulu, que saudade que eu tava, tia Lulu? Tava com saudade. O que você anda fazendo? Ih, tia Lulu, tô trabalhando. Eu trabalho bastante, tia Lulu. Tá trabalhando? Trabalho, tia Lulu. Trabalho o dia inteiro, tia Lulu. É mesmo? E a escola? Não, eu estudo de noite, né, tia Lulu? Ah, tá. Agora Mas é AD, né, que fala, né? EAD. AD? EAD. AD. O que é AD, tia Lulu? Ensino à distância. Mas não é tão distante não, o professor tá lá no computador, eu tô aqui. É porque não tá assim, igual eu e você aqui, entendeu? Lulu, Tá distante. Eu tô fazendo já, terminando já, tia Lulu. Muito bem, Eu vou muito pra bem. dificuldade, tia Lulu. Você vai pra onde? Pra dificuldade. Não, é faculdade. Tia Lulu, eu tô com medo, sabe? Do quê? De não passar na dificuldade. Não, primeiro você tem que aprender a falar o nome, né? Não é, tia Lulu? Faz a escola, né? Isso. Aí depois vai pra dificuldade. Não, vai pra faculdade. Ah, é faculdade, tia Lulu? É. E você já escolheu o que você quer ser? Eu quero ser engenheiro, tia Lulu. Ah, que legal! É. Engenheiro o quê? Engenheiro químico? Não, de obra, de obra. Ah, engenheiro civil. De fazer edifício. Que legal, Tobias! Eu gosto, tia Lulu. É mesmo, né? Eu já Lulu. vi você com os cimentos Mas, tia aí. Lulu, tô meio com medo, tia Lulu. Mas por que tem Tia Lulu, medo? não sei se eu vou passar no como é o nome, tia Lulu? Vestibular. No vestibular? É. Mas você não tá estudando? Eu tô estudando todo dia. Então, se você está estudando todo dia, o que você tem que fazer é confiar em Deus. E olha que legal, Tobias, é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Tem que confiar em Deus. Sobre confiar em Deus. Mas eu tenho que fazer minha parte, né, tia Lulu? Mas antes da gente entrar na história mesmo... Tia Lulu, antes de entrar, né? Sim. A criança estuda o primeiro grau que fala, tia Lulu? Hoje não fala mais primeiro grau, né? Agora é o ensino infantil. Ensino infantil. Aí depois o ensino fundamental. Que aí é o Fundi 1, Fundi 2, né? Que eles dividem, que vai até o 9º ano, né? Eu fiz tudo isso aí, tia Lulu. Aí depois do 9º ano é o ensino médio, que é 1, 2, 3, né? E aí depois vem a faculdade. Fiz tudo isso, tia o Lulu. ensino superior. Lá nos Estados Unidos tem gente assistindo lá, high school. High school, muito bem. Né, fala, né? High school, exatamente. Olha, chique, tia Lulu, chique, muito né? chique, né? High school. Tem que falar já, tia Lulu. Mas, eu queria deixar o nosso versículo da tô história. Com medo, hein, de não passar na prova, tia Lulu. Olha, esse versículo vai falar direto com você. Tia Lulu, eu vou fazer as provas, tia Lulu. Eu fico assim, ó. Então, olha tia esse... Lulu! Tobias, deixa eu concluir. Que medo da prova, tia Lulu. Não precisa ter medo, olha só. A professora de matemática chega perto, tia Lulu. Eu fico assim. Olha só o que Salomão deixou de uma dica para você. Pode dar dica, mas eu vou assistir tua aula sentadinho lá. Mas sabe ouve isso. Porque tem outro camarada com medo. Ouve isso. Vou ouvir. Confie no Senhor de todo o seu coração. Está lá em Provérbios, capítulo 3, o versículo 5. O que quer dizer, tia Lulu? Para você confiar em Deus
com toda a sua vida, todo o seu coração, não ter dúvidas no seu coração a respeito de que Ele está cuidando de você. Aí vai me ajudar na dificuldade? Se você estiver estudando, fazendo a sua parte certinho, se dedicando, Ele vai te ajudar. Que legal, tia Lulu. Não é? Deixa eu ver de novo, tia Lulu, o versículo. Aqui, ó. Consegue ler daqui para as Confia crianças? no Senhor de todo o teu coração. Isso. Provérbios 3:5. Isso. Que legal, tia Lulu. Confia. Então, toda vez que você sentir medo ou você ficar com dúvida de alguma coisa, lembra desse versículo. Confia no Senhor de todo o seu coração. Que legal, tia Lulu. Viu? Ah, me ajudou a ver, tia Lulu. Muito bem, crianças. Então, fica aqui para vocês também. E eu já quero começar, enquanto o nosso amigo vai chegando aqui, perguntando para vocês: o que é mais fácil? A gente confiar ou a gente duvidar do poder de Deus? Já pensou nisso? Tem muitas situações que a gente passa, situações difíceis, provocações às vezes, e aí a gente chega atrasado. Confiar em Deus é mais fácil. Muito bom, isso. Não, numa situação difícil, Tim. Graça e paz, tudo bem, tia? Tudo bem, graça e paz. Dá um abraço, bom. tia. Ai, querido, que saudade de você. Tudo bem com você? Tudo bom. Então tá bom. Mas, ó, numa situação difícil, é mais fácil a gente confiar que Deus vai cuidar de tudo ou duvidar? Depende da situação, né? Depende, né? Mas em toda situação, Deus pede que a gente confie nele, que não tenha dúvida no nosso coração, porque ele está cuidando. E a Bíblia tem vários versículos que ensinam a gente a confiar em Deus também. Tem que confiar a todo momento. Isso, e você sabe o que é confiar em Deus? Não, eu vou aprender hoje. Confiar em Deus é você ter certeza, mas muita certeza no seu coração de que Ele está cuidando de tudo para você. Deus cuida de mim de dia. Deus cuida de dia, de noite, nos mínimos detalhes. Deus cuida de mim na hora que eu tô comendo. Cuida enquanto você está comendo. Que bom, hein? Ó, e o salmista Davi, eu vou ler 2 versos que ele deixou aqui, também falando sobre confiança. Olha que legal. No Salmo 125, verso 1, diz assim: os que confiam no Senhor não se abalam. Sabe por quê? Não ficam com medo. Abalar é ficar com medo? Ou ficar temeroso, meio com receio da coisa. Não, quem tem Deus tem tudo. E outro aqui que ele deixou pra gente, ó: confie no Senhor e faça o bem. Então quem confia em Deus não tem medo. Quem confia em Deus pode até ter aquele medo no coração, porque, né, a gente sempre sente um pouquinho de medo. Isso não é o problema. O problema é você enfrentar e confiar em Deus. Não deixar o medo te dominar. Igual a gente tá falando pro Tobias, que ele tá com medo do vestibular, porque ele vai pra faculdade. Não precisa ter medo. Vai com medo mesmo, confiando que Deus está cuidando de tudo para você. Ah, entendi. E olha, falando em confiança e enfrentar situações difíceis, eu quero contar uma história que está na Bíblia para vocês, de uma moça que amava muito a Deus e confiava muito nele. Ela era bonita? Ela era muito bonita. Eu preciso de uma namorada, sabe? Tá na época já, tia? Não, você tem que esperar um pouquinho, seu Tim. Desculpa. Ó, pode, né, tia? Não, tem hora certa. Lembra da nossa há tempo para todas as coisas, até para namorar, por enquanto não. Eu podia procurar uma moça bonita. Não, você pode achar as moças bonitas, mas ainda não é hora de você namorar. Tá. Mas eu quero falar dessa moça especial. O nome dela era Esther. Esther é estrela, né, tia? Isso. O nome dela, ela era judia e o nome dela, judeu, vamos dizer assim, era Radassa. Mas, como ela morava num país chamado Pérsia, aí o nome dela foi mudado para Esther, que significa estrela. Os 2 nomes são bonitos, né? São. Radassa era o nome dela, judeu. Isso. E Esther era o nome dela lá na Pérsia. Isso. A Bíblia ensina, Tim e crianças, que Esther foi uma rainha muito corajosa e que livrou o povo judeu de uma situação muito difícil. Muito difícil. Uma princesa, né? Então, ela era judia. E ela foi levada como prisioneira, como escrava,
Ela foi tirada lá de Jerusalém, onde ela morava, e foi levada como escravo, junto com o povo. E aí ela acabou indo lá para Pérsia. Os pais dela morreram. Coitada! E ela foi criada pelo... Ficou. E ela foi criada pelo primo mais velho dela, que é... Eu sei o nome dele. Como é o nome dele? Mardoqueu. Também, Mardoqueu. Tem outro nome também. Qual é o outro nome? Mordecai. Mordecai, muito bom. E ele, muito bem. E Mordecai, ou Mardoqueu, cuidou de Esther depois que os pais dela morreram. Mardoqueu era o tio dela. Era o primo mais velho de Esther. Ele cuidou dela. Cuidou dela quando os pais dela morreram. E cuidou dela como uma filha. E ele ensinou Esther a amar e a obedecer a Deus. Nossa, que legal, né? E todos sabiam, mesmo eles estando vivendo num país bem diferente, com os costumes bem diferentes do deles, eles todos lá sabiam que Mordecai e Esther amavam e obedeciam a palavra de Deus. Que legal! Aí, Tim e crianças, fica a pergunta aqui. Mesmo eles estando num país com tradições diferentes, eles continuaram amando e confiando em Deus e obedecendo a palavra de Deus. É que assim, tia, uma vez você me ensinou, não importa o lugar que a gente tá, né? Importa que a gente tem que manter fiel a Deus, né? Isso que eu ia falar. Será que a gente consegue manter isso hoje também? Tem que ser fiel a Deus na escola? As pessoas, os amiguinhos na escola, será que sabem que você ama a Deus e obedece a palavra dele? Fica a pergunta pra gente pensar, não é mesmo? Será que as pessoas reconhecem você como uma pessoa que ama a Deus e obedece a Ele? Olha, tia, eu melhorei bastante, né? Bastante, bastante. De verdade, mas melhorou. Mas tem um menino ainda que me tira do sério lá, né? Aí a gente fica meio bravo. Mas aí a gente tem que orar por eles, porque Deus também ama eles. Mas bom, assim, em qualquer lugar eu tenho que confiar em Deus, né? Confiar em Deus e as pessoas também. Você tem que mostrar para as pessoas que você confia em Deus, que você ama a Deus e obedece a palavra dele. Ai, pessoas, eu confio em Deus, hein, pessoas? Muito bem, vamos lá para a nossa história. Vamos lá. Eu disse que eles moravam lá na Pérsia e na Pérsia tinha um rei. O nome do rei da Pérsia era Assuero. Assuero? Assuero. Tinha um outro nome também, Tim. Você vai saber? É difícil. É o Xerxes. É o rei Xerxes. Ou Assuero ou Xerxes, é o mesmo rei. Assuero é mais bonito. É mais fácil falar, né? Rei Assuero. Assuero. Bom, um dia esse rei Assuero, ele resolveu casar. Ele queria casar. E aí ele pediu para que os ajudantes dele fossem escolher as moças mais bonitas do reino, que ele ia escolher uma para ser a esposa dele. Mas ele já tinha idade para isso, né? Ele já tinha, ele era o rei. Isso. Aí, Mardoqueu falou para Esther, falou, olha, é uma grande oportunidade, por que você não vai? E Esther era muito linda, muito linda. Então Esther foi junto com as outras moças do reino para um tratamento de beleza. Foram todas para o palácio do rei, Tim. Foram para um tratamento de beleza, tiveram lá alguns cuidados, sabe? Sabe um spa, Tim? Sim. Então elas tiveram lá um dia de spa, um período de spa, comeram da comida do rei. Isso, cuidaram da pele. Isso. Arrumaram o cabelo, roupas bonitas e tudo mais. Até que chegou o dia de se apresentar para o rei Assuero. Quando as moças já estavam prontas, cada uma delas chegavam perto do rei para que ele conhecesse elas. Aí, nenhuma moça agradava ao rei. Entendi. Nenhuma moça agradava o rei. Entendi. Aí ele estava ficando até desanimado já, quando de repente, olha a Esther aqui arrumada, Tim. Quanta roupa, tá bonita. Tá bonita, né? Tá linda. Quando Esther se apresentou ao rei, ele se apaixonou na hora, Tim. E aí ele escolheu Esther como a sua esposa. Que bonita. Fez de Esther a sua rainha. Olha que legal. Ela era, lembra que ela era escrava
Lembra, Tim, que ela era escrava? Ela era escrava porque ela era do povo judeu. Do povo judeu. Ela chegou lá, o papai dela, a mamãe dela morreu. Isso. O primo dela criou ela. Isso. Aí ela ficou como candidata de esposa do rei. De esposa do E o rei. escolheu ela. E o rei escolheu ela. Talvez ela nunca na vida dela imaginou que ela ia ser uma Será que rainha. ela orava todo dia para isso? Eu não falei pra você que todos sabiam que ela amava e obedecia a palavra de Deus? É verdade. Ela era fiel e confiava em Deus. Todo momento, né? Todo momento. Mas acho que ela nunca imaginou em ser rainha. Já pensou? Você se imaginou sendo presidente da República? Não imaginei não. Mas e se Deus tivesse propósito no seu coração? Aí eu vou pôr a lei da coxinha grátis para todo mundo. Eu vou assinar essa lei que todos comam coxinha grátis. E deixa eu te falar. É sério, né? Não, mas foi legal, foi legal. Mas Quando a gente presidente confia, é sério, né? quando a gente confia em Deus e obedece a palavra dele, ele guia os nossos passos, ele cuida da nossa vida e quando a gente crescer, ele coloca a gente em lugares muito importantes. Lá no Salmo também tem um verso que diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Então, entrega o teu caminho ao Senhor Jesus, ao Senhor nosso Deus, confia nele e tenha certeza que tudo ele vai fazer. Eu tenho que entregar minha vida para ele, é? E isso tem que entregar a sua vida a ele. Entendi. Então, assim como Esther, acho que ela nem imaginava na vida ser rainha, Deus pode surpreender você ocupando lugares muito importantes, sabia, Tim? Mas tem que ser fiel a Deus, né? Tem que ser fiel a Deus. Tem que ser obediente. Isso, né? Mesmo exato. assim vai aparecer gente ruim pelo caminho. Mesmo Sempre aparece, né, Tim? Mas a gente ora a Deus para que Deus nos dê sabedoria. Nessa história tinha Bom, um homem ruim. Eu sei o nome dele também. Isso, ele tá aqui também. Olha a cara dele, de É o mal. Amã. Amã. Rapaz, tu era ruim, hein, rapaz? Amã, ele era o principal ajudante do rei Assuero. Agora tinha até me esquecido o nome do rei. Ele era o principal ajudante do rei Assuero. Só que ele era uma pessoa muito ruim. Ele era orgulhoso? Ele era muito orgulhoso. Orgulhoso. Lembra da nossa aula do poder de Deus? Não pode ser orgulhoso, não. E ele odiava os judeus. Por que, tio? Ele não gostava dos judeus. Não gostava. Rapaz, tu era ruim, hein, rapaz? E você sabe que os judeus, o povo judeu era um povo especial para Deus, né? Porque por meio do povo judeu é que veio o nosso Salvador Jesus. Que bom. Jesus veio, derramou o seu sangue pelo meu e pelo seu pecado, Tim. Eu entendi. A gente nasceu pecador. E por conta disso, nós somos merecedores de ficar longe de Deus. Esse homem aí, eu sei o que ele fez. Ah. Ele mandou matar todo o povo judeu. Mas então, voltando aqui para Jesus, Jesus ele veio, morreu pelo nosso pecado, pelo meu e pelo seu. Ele nos deu o direito de estar perto de Deus. Olha só esse versículo que bonito. Em 2 Coríntios 5:21, diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que era Jesus, que não tinha pecado. Quer dizer, é como se ele tivesse tirado o nosso pecado e colocado em Jesus, para que nós também pudéssemos ser justos em Deus. Sabe o que é justo? O que é isso? Justo é porque tá ali, ó. Certinho. Certinho, não tem folga nenhuma, não tá nem apertado nem folgado, ó. Tá bem certinho. Tá certinho. Pois é. Bom, você pode, Tim, e você, criança, também pode pertencer a Deus e confiar nele. É isso que ele espera de nós hoje. Os judeus pertenciam a Deus e eles não adoravam, eles não se curvavam diante de outro Deus. E sabe por que Amã não gostava dos judeus? Porque ele era orgulhoso, né? Ele era orgulhoso, né? Eu falei que ele era orgulhoso. Ele queria que todo o povo se curvasse na frente dele quando ele passasse. E o povo não se curvava, porque o povo só adorava. Não precisa ficar com medo que aqui é só um desenho. E o povo não se curvava. E ele conhecia, sabe quem? Quem? Mordecai.
E ele tinha muita raiva. Lembra do Mordecai? Deixa eu pegar ele aqui. Ou Mardoqueu. É o Mardoqueu que cuidou da Esther. Ele tinha muita raiva Ele ficava muito bravo quando ele via Mardoqueu. Ele era. E um dia ele ficou muito mais nervoso quando ele passou pela cidade e Mardoqueu não se curvou para ele. Aí ele ficou muito nervoso. Ele ficou tão nervoso, mas tão nervoso, que a primeira coisa que ele fez foi direto no rei. Ele foi lá no rei, falou para o rei, olha, rei, esse povo judeu é um povo de pessoas muito ruins. Você tem que fazer um decreto, uma lei, para a gente poder se livrar desse povo. Ele enganou o rei. E ele quis fazer uma lei para matar todos os judeus, Tim. Ele ia chamar traiçoeiro esse homem. Fogo. Mas o rei assinou. Assinou? Mas ele não sabia que Esther era judia. Entendi. E ele assinou. Olha que perigo que estava acontecendo com o povo judeu. Ia matar a esposa dele. E ele não sabia que a Esther era judia também. Bom, aí o que aconteceu? Mordecai ou Mardoqueu, toda hora eu tô confundindo, ficou sabendo dessa lei. E aí ele foi até Esther, muito preocupado, e falou: Esther, é o seguinte, você precisa fazer alguma coisa para você se salvar e salvar o seu povo também. Só que tinha um problema, Tim. Ninguém podia ir na presença do rei sem ser chamado. Sabe quando chega uma visita na sua casa, de repente? Sabe? Não, então, sabe quando chega alguém na sua casa, de repente? Eles comem tudo a bagunça da Então, não podia acontecer isso com o rei. Não podia? Não podia se apresentar ao rei sem ser chamado. Se isso acontecesse, a pessoa podia pegar pena de morte. Por que, tia? Porque o rei não chamou. Isso, que rei poderoso, hein? Pois é. Mas se ele estendesse o cedro dele, aquela... Como outro nome que a gente pode dar? Aquela haste que é o cedro. Se ele estendesse... Podia ser uma espada também, sabe? Podia também. Podia. Se ele estendesse para a pessoa, era sinal de que ele ia receber. Entendi aí que eu vou chegar. Então, Anunciando tô lá. O tiro para falar com a rainha Liliane. Eu vou receber você. Aí estendia o Olá, cedro e podia ser recebido. Dá autorização? Te dou autorização. Aí ele recebeu o Mardoqueu? Aí então, Esther? não, espera, você está se adiantando. Olha só o que aconteceu, fazia 30 dias que Esther não ia lá na frente, não ia lá falar com o rei. Aí ela falou o seguinte para Mardoqueu, falei, olha, junta todo o povo, aqui, junta todo o povo em jejum e oração, por mim, em meu favor, durante 3 dias. E o povo obedeceu. Todo o povo fez um jejum e oração em favor de Esther, porque Esther ia se apresentar ao rei. Se o rei não quisesse receber ela, podia morrer. Oração é tudo, né, tia? E você sabe o que é jejum? Jejum? É. Eu sei, é ficar sem comer. Mas por quê? Por uma causa. Ah, tá. Então, é um sacrifício que nós fazemos a Deus, né? Mas é recomendado para os adultos só. Isso, só para os adultos. Aqui ela convocou todo o povo para orar e jejuar por ela, para que daqui 3 dias ela fosse se apresentar ao rei. Pois bem, muito legal. Aconteceu de que eles jejuaram e tudo mais, dali 3 dias ela foi até o rei. Aí ela chegou no rei, eu vou pegar de novo. Aí chegou lá, o rei tá aqui, ela chegou no rei. A hora que o rei viu Esther, ele lembrou de como ele amava Esther e estendeu o cedro para ela, Tim. Aí ela pôde falar com ele. Ela foi recebida pelo rei. Aí ela falou, o rei perguntou o que ela queria. Ela falou, rei, queria convidar você e a Amã para um jantar especial que eu fiz. E aí ele falou, que boa ideia. E a Amã também? A Amã também, Tim. Caramba, hein? Pois é, aí eles foram, o rei... Ela convidou o próprio inimigo para ir na festa. Pois é, o rei e a Amã foram para o jantar de Esther. Chegando lá, eles estavam jantando e tal, aí o rei perguntou a Esther, por que você fez esse jantar para mim,
O que você precisa? Aí ela falou, olha, por que Amã quer se livrar de mim? Aí o rei ficou confuso, mas como assim, né? Aí ela falou, eu sou judia. E Amã fez um decreto que você assinou para matar todo o povo judeu. Nossa, tia. O rei ficou muito bravo, porque ele amava muito Esther. Aí ele falou na hora ele chamou os guardas e falaram, prendam agora Amã. Tá vendo? E aí, exato, aí os soldados levaram Amã preso, porque ele enganou o rei. Tia, quem faz o bem, recebe bem. Isso. Quem faz o mal, bom, já sabe, né? E aí, sabe o que o rei fez? O quê? Eles, né, como ele prendeu Amã, ele precisava de um ajudante, né? Aí ele chamou Mordecai para ser o principal ajudante dele no palácio. Olha que legal. Que legal. E olha como que Deus usou Esther. Esther foi corajosa. Ela foi corajosa, confiou em Deus e Deus usou a vida de Esther para salvar todo o povo judeu. Ela não sabia o que ia acontecer, né, Tim? Mas ela confiava em Deus e sabia que Deus ia cuidar de todos os detalhes. Deus livrou ela da morte porque ela era fiel, né? Isso. E ela era boazinha, né? E ela era boa. Mas quem é mal, ó. Pois é. Então, ó, fica a dica aqui pra gente ser corajoso e fazer a vontade de Deus e confiar nele. Olha só o que diz lá em Filipenses 4:6. Eu conheço uma pessoa que faz tudo isso que você falou. Que faz o quê? Que é bom, que confia em Deus, que sabe tudo. Peraí. Muito bem. Enquanto você chama lá, olha só esse versículo, crianças. Não andem ansiosos ou preocupados com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, coloquem tudo em oração a Deus, que Deus vai cuidar de todos os detalhes. Assim como ele cuidou de Esther, que era uma escrava e se tornou uma rainha, assim como ele cuidou de Mordecai ou Mardoqueu, que também era escravo e se tornou o principal ajudante do rei. Deus também quer cuidar de você. Francisco! Graça e paz, tudo bem? Tudo, e você? Eu estou bem, e você? Eu estou bem, graças a Deus. Graça e paz, amigos, tudo bom? Confiando em Deus, obedecendo a palavra. Adorei a história. Pois é. Eu estudei bastante essa história. Então você pode fazer um resumo do que a gente aprendeu hoje na aula? Claro, eu sou teólogo. Certo. O que aprendemos na lição de O hoje? que aprendemos hoje? Tem situações difíceis, que devemos confiar em Deus. Verdade. Nunca duvidar do poder de Deus. Às vezes, Francisco, a gente pode estar passando nesse momento, essa situação complicada na nossa cidade, no nosso país, em outros países também, e aí a gente acha que Deus não está agindo, mas a gente tem que confiar mesmo assim, né? Devemos confiar em tudo. Isso. O que mais? O que mais que a gente aprendeu com essa lição? Devemos ter a certeza de que Deus tem o comando de tudo. Fala comigo aí. Tudo. Deus tem o comando e o controle de tudo. Mesmo que mais? quando nós não podemos ver Deus, podemos confiar que Ele está ali conosco. Então, Ele está aqui, está ali, está lá. Mesmo quando a situação está bem complicada, né? Sabe como chama isso? Como? Onipotência. Não é onipresença? Onipresença. Ah, sim. Deus pode tudo e Deus sabe tudo. Muito bem. Fala comigo, criança. Onipotência. Tem que falar bem devagar. Onipotência. Tem todo o poder. Agora outro. Onipresença. Está em todo lugar. Eu falei presença, é presença. Que bonito. Muito legal. O que mais? O exemplo de Esther, né? Esther era linda e tinha muita fé, né? Falar de Deus para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para as pessoas, para todo mundo respeitar as pessoas, estudar a Bíblia. Que é muito importante. Por isso que eu sou teólogo. Por isso que você é teólogo. E para finalizar, tem um provérbio que é lindo, um provérbio.
Sabe quem escreveu Provérbio? Quem escreveu? O rei Salomão. Ele era muito sábio, né? Confie no Senhor de todo o seu coração. Muito bem. Muito bem. Bom, então, né? quando a gente confia em Deus de todo o nosso coração, não tem lugar para dúvida, né? Nenhum. Ninguém vai duvidar mais, né? Jamais. Só confiar em Deus. Exato. Muito bem, Francisco. Tá bom? Gostei. Graça e paz, um beijo pra Amém. você. Tô Amém. bom nessa. Já vai acabar, né? Já estamos acabando Tá já. bom, então. Dá um abraço. Ai, querido. Olha, faz um favor. Eu sou o teólogo. Faz. Chama o Tim pra gente mandar um beijo pra toda a garotada que tá aqui com a gente. Tá bom. Tá beijo, bom? Tá? Um Tchau, beijo. pessoal. Estudem a palavra, né? Leiam livros. Eu leio 1000 livros por dia. Muito bem, crianças. E fica essa palavra não só para as crianças, mas para os papais também, as mamães, os vovôs. A gente passa, às vezes, por uma situação tão complicada que deixa o nosso coração até apertadinho, né? Mas Deus hoje, Ele fala com as crianças e com os pais. Confie no Senhor. Confie de todo o seu coração. Voltei, tia. Você viu, né? Vi, muito boa aula. Muito gostei. boa aula, De muito legal. confiança, de Isso, ser bonzinho, de isso. pessoa mal só se dá mal. É. Eu gostei bastante. Agora vamos mandar beijo para os nossos amigos Vamos que lá, estão vamos lá. assstindo? A Vamos lá. Sofia, tem a Sofia, Anne, a tem Anne, o PH, o tem o PH, Peter Paul, Peter, o tem a Ashley, bebezinho, beijo na a Ashley, Ashley, a Pietra, a tem a Pietra, Júlia, a Julinha, Bianca, o Júlio César, vai ter irmãozinho, tem é, irmãozinho, o João Pedro, Maria Flor, o João Lucas, o João Miguel, quanto João, né? bastante, né? O Theo, o Benito, o Theo. Luigi, a Ludmilla, a Beatriz, o Hugo, Isso, um a beijo Mel, pro Hugo. o Antônio, que ajuda bastante a gente aqui, Antônio. a Ruth, a Rosângela, esses já são grandes. Esses são já grandinhos, né? O Romário já são grandes, né? Já Tá são. bastante. Os grandes, um Isso. beijo também. Um Tá beijo certo? também. O Anderson que deve um chocolate pra nós também. Tá sempre com a gente, o Anderson. A irmã Rosa sempre tá com a gente Os também. pastores, os líderes do caminho ideal, Os pastores, todos gente, gente eles. boa, gente Pastor boa. José O Paulo, pastor o Alexandre, pastor Coxinha. Sabe quem é o pastor Everton, Coxinha? a irmã Miriam Sabe quem é também, o pastor Coxinha? o pastor Everton. É. Ah, eu já Não sabia. pode, né? Eu já Tô sabia. brincando. Tem que ter respeito. Um beijo Beijo. para todo mundo que tá sempre com a gente aqui, Tchau, certo? tchau. Vai fazer oração? Vamos fazer oração. Tá bom. E o seu avô, ele Ele continua tá- lá? É grupo de risco. Ele tomou a vacina? Tomou. Eu acho que eu perguntei isso da outra vez, né? Tomou Ele já. tinha tomado. 2 doses, né? A segunda dose ele tomou? Isso. Mas ele tá Muito bem cansado, importante. Ele nem veio hoje. Não, mas ele tem que ficar guardadinho lá. Muito Isso, tem importante. que se cuidar. Muito importante mesmo, tá bom? Tá bom. Vamos orar? Vamos. Você ora? Posso orar. Então tá bom. Então, crianças, a gente fecha os olhos que o Tim vai orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa aula maravilhosa, que a gente aprendeu a confiar em Deus, em ser bom, em ter o Senhor no nosso coração. Abençoa todas as criancinhas, todos os papais, abençoa a nossa igreja, o caminho ideal, a IDOA, que todos possam enxergar o seu evangelho de paz e de amor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Amém. Beijo no coração, tá bom? Um beijo, querido. pessoal. Vamos- Tchau, vamos comer um querido. hambúrguer, tia Lili? Hã? Vamos comer um hambúrguer? Olha, boa ideia, Então, um vamos lá. hambúrguer. Tchau. Tchau, criançada. Até o próximo encontro. Vamos, Um beijo. Vamos acabar, vamos.